talvez seja o grande desafio das igrejas e das comunidades cristãs, que é aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Né? Principalmente porque esse dito o tempo todo. Você tem que viver na vontade de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Ou então aquela frase bem clássica, né? Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Mas isso tudo fica muito subjetivo, né? Porque a Bíblia é pouco aplicada, é pouco usada, então fica tudo muito no mundo das ideias. Como saber a vontade de Deus se eu não vejo Deus, se eu não toco com Deus, se eu não falo com Deus, se eu não ouço sua voz? E, então as pessoas ficam meio perdidas. Até porque as pessoas que frequentam as igrejas, os cristãos que nascem de novo, genuinamente eles querem agradar a Deus, eles querem andar corretamente. Então se torna uma meta de vida. Mas com toda a confusão que a gente vive, social, política, religiosa, isso acaba virando, em vez de se tornar uma coisa boa, acaba virando um problema, porque eu nunca sei exatamente o que Deus quer para mim. Então, no senso comum, vamos pensar no senso comum, né? Não biblicamente. Vamos pensar no senso comum. Quando alguém pega o microfone e fala assim, qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que o cara pensa? Ele pensa um monte de coisa. Eu vou listar algumas coisas aqui. A primeira coisa que ele pensa é com quem eu vou me casar, né? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual o plano, a família, o projeto de Deus, né? Com quem que eu vou construir? Será que eu estou escolhendo a pessoa certa? O casamento, né, as formações familiares, né, a construção das famílias se torna uma meta constante das igrejas. E aí os jovens sofrem, os adolescentes sofrem. E os que casaram e tiveram problemas e querem consertar também sofrem. E aí quando entra em crise, as crises conjugais que fazem parte da caminhada, eles começam a colocar em xeque se aquilo realmente foi ou não foi da vontade de Deus. Né? Casou com a pessoa errada. É um problema, né? Eu devia vir para a igreja para ter paz. Mas eu chego aqui, ouço a pregação, volto para casa com a minha cabeça pegando fogo. Porque eu pensei que eu tinha tomado a decisão certa, não tomei. Então, no senso comum, a vontade de Deus passa por essas escolhas conjugais. Também passa pelas escolhas profissionais. Né? Qual a porta que eu vou entrar? Qual o emprego que eu devo aceitar? Qual a carreira que eu devo seguir? Deus quer que eu seja isso? Deus quer que eu seja aquilo? Deus quer que eu faça assim, faça assado? Cristão pode ser político, pode ser PM, pode ser empresário, pode ser isso, pode ser aquilo. Acabam que algumas carreiras ficam demonizadas, né? outras ficam sacralizadas, e a pessoa não sabe muito bem. Aí, quando ela se dá mal, fica dura, não consegue trabalhar, o que ela pensa? Provavelmente eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse. Eu não escolhi a profissão que era a vontade de Deus para mim. Outra coisa do senso comum tem a ver com a sorte, né? A vontade de Deus é descobrir o caminho da lâmpada, né, cara? Os pedidos, né? Aí o cara ainda pega o microfone, pedi e não recebeis porque pedis mal. Pega lá o texto, joga na tua cara e você... A culpa é sempre nossa, né? Esse é um problema da religião. A culpa é sempre nossa. É muito cruel, né? Quando alguém pega o microfone, alguém que prosperou, né? Alguém que prosperou, arrebentou, enriqueceu, pega o microfone e diz assim, eu fiz tudo o que Deus queria. Aí todo mundo que se ferrou, fica olhando para aquele cara assim, pô, por que ele não eu, né? Outra ideia com relação à vontade de Deus tem a ver com exorcismo, né? Repreender tudo aquilo que tem de errado na minha vida. Vontade de Deus, né? Aqueles pastores que gostam de fazer visitas na casa dos outros, olha, esse quadro aqui não é de Deus, aquela cadeira não é de Deus, está vendo seu guarda-roupa? Ih, tudo blusa de Satanás, essa estampa é maligna, quebra, quebra, sem retrato, ih, festa do Mickey, ih, já era, sua família está consagrada. Fica essa coisa de estar na vontade de Deus e não estar associado a nada maligno. E aí a gente quer arrancar aquilo que é maligno. As pessoas fazem, mas a parte que eu mais gosto é a parte do futuro. O que vai acontecer no futuro? Como será? Como será o amanhã? Quer descobrir o futuro.
E nós vimos, vocês que estão aqui todos, que são meus contemporâneos, nós vimos nas últimas eleições que o pessoal não sabe discernir o futuro, não. Né? O pessoal errou bastante. Na verdade, todas essas definições sobre vontade de Deus, ou todos esses caminhos na busca de encontrar a vontade de Deus, não são bíblicos. Eles, na verdade, são resultados do sincretismo religioso que nos assola, que nos envolve. Porque nós somos um país muito sincrético, culturalmente, né, socialmente. Todos nós aqui temos pedacinhos de diferentes culturas e tradições na nossa própria existência, e as igrejas passam por esse mesmo fenômeno. Então a gente acaba tendo no mesmo culto, na mesma igreja, na mesma confissão de fé, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de religiões orientais, um pouquinho, às vezes muito, de superstição, de folclore. Então, muitas coisas que são ditas, ensinadas, faladas, cantadas e desejadas, não tem na Escritura, não tem na Bíblia, não tem nada disso. Então, ouviu, aprendeu, repete, deseja, busca, procura, não tem nenhuma garantia de que aquilo é o que a Bíblia está dizendo. E é por conta disso que muitas vezes nós nos decepcionamos ao estudar a Bíblia. Olha que coisa louca, né? Quando a gente estuda a Bíblia, ela traz clareza, traz luz, e aquilo acaba desmontando as expectativas que eu criei. Então essa é uma reflexão importante. Nós precisamos, quando nos tornamos cristãos, ter clareza sobre a nossa fé. Esse é o ponto principal. Você não precisa ser teólogo, nem precisa ter um conhecimento enorme, mas você precisa ter clareza sobre a sua fé, o que você crê, quem você é, o que a Bíblia diz, minimamente, para que eu consiga discernir entre aquilo que é bíblico e aquilo que não é, entre aquilo que é cristão e aquilo que é só cultural e nada mais. Aí você poderia perguntar, bom, então se tudo isso que você falou, a questão que envolve casamento, que envolve trabalho, que envolve sorte, que é a questão da lâmpada, que envolve não estar numa livre, e que envolve também tudo que está relacionado ao futuro, se nada disso é bíblico, então o que é bíblico? Essa é a boa pergunta. A primeira coisa que você vai observar no texto que nós lemos é que o tema do texto não é vontade de Deus. O tema do texto é devoção a Deus. Então, vamos lembrar, Romanos 12, 1. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a primeira coisa que o texto de Romanos 12 diz é que nós devemos apresentar a Deus como sacrifício vivo, quer dizer, como oferta. Olha que ele bota sacrifício vivo. Ele está falando a diferença entre o sacrifício do Antigo Testamento, que você matava o animal, né? É vivo, uma oferta viva. E oferecer-se, entregar-se, dedicar-se a Deus é o nosso culto racional. É a nossa devoção. Racional. Com a cabeça. A gente pensa. E eu quero, de forma clara e voluntariamente, que a minha vida pertença, seja completamente entregue, dada, faça parte do plano, do projeto, do mundo de Deus. Significa o quê? Significa usar a mente, o coração e o corpo para expressar o valor de Deus e tudo que ele representa. Essa é a devoção. Entregar a minha vida, a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, para que eu, enquanto ser vivo, consiga expressar com a minha vida, viver com a minha vida os valores bíblicos, os valores que a Bíblia diz que eu devo viver, que são inerentes, que estão relacionados com as características de Deus, com os atributos de Deus, com o caráter de Deus, com aquilo que Deus é. Eu preciso me parecer com Ele. E tenho que desejar isso voluntariamente. Essa tem que ser uma decisão voluntária, ou seja, não viver como vivem as pessoas do mundo, distante de Deus. Uma vez que eu nasci de novo, me tornei cristão, creio na Bíblia, eu não posso mais viver
como as pessoas que não se encontraram com ele. Não posso mais viver com as pessoas que não se relacionam com ele, que não nasceram de novo. Eu não posso me amoldar ao padrão deste mundo, o que mostra que não todas, é claro, para não ser leviano, mas muitas igrejas estão no caminho contrário do que a Bíblia está dizendo, porque os cultos, as reuniões, as músicas, o comportamento estão cada vez mais amoldados, né? Ou numa versão antiga, conformados com a forma de ser da sociedade. Até o John Stott tem um livro muito legal que se chama Contra a Cultura. E todos nós deveríamos ler, onde ele fala exatamente isso, que o cristianismo anda na contramão da sociedade. Então, Romanos 12, 1 e 2, em primeiro lugar, não fala sobre a vontade de Deus. Em primeiro lugar, ele fala sobre a importância do cristão, da cristã, dessa criatura renascida, nascida de novo, viver para Deus de forma voluntária, o que vai tornar essa pessoa diferente das demais pessoas da sociedade, porque ela tem uma relação com Deus. E essa forma de viver, ela faz uma mudança. Há uma forma de viver que faz com que isso aconteça. Ou seja, como é que eu consigo ser essa pessoa capaz de oferecer a mim mesmo, o meu coração, a minha mente, o meu corpo, em dedicação a Deus? Tem uma forma de fazer isso. Como que eu faço isso? Vivendo dentro da igreja? Claro que não. Me afastando de todo mundo? Claro que não. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo viver como se fosse um sacrifício vivo, como se fosse uma oferta viva ao próprio Criador? Como que eu consigo fazer isso? Aí o versículo 2 vai explicar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se o culto é racional, se o culto do cristão ele é racional, então ele passa pela mente. O que eu leio, o que eu penso, o que eu assimilo, o que eu acredito, obviamente tudo isso vai amoldar, conformar a minha maneira de ser. Então, o transformar-vos pela renovação da vossa mente é fundamental para que eu consiga cultuar a Deus. E essa palavra aqui, lá no original, lá tem um pezinho lá em metanoia, que é mudança de modelo, né? Mudança de paradigma, mudança da forma de pensar. Para quê? Eu mudo a minha forma de pensar e assim eu passo a viver de outro jeito. Para quê? Qual o propósito disso? Eu mudo a minha forma de pensar, a minha forma de pensar define a minha maneira de viver. E para quê? Para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o Romanos 12 vai nos ensinar. Então, é só seguir as pecinhas. A mente renovada faz o quê? Ela gera devoção. Eu vou voltar na mente renovada. Quem não tem a mente renovada pela palavra de Deus, quem não tem a mente transformada pelo que a Bíblia diz, não muda seus conceitos, não revê seus valores, não tem novos princípios, quem não tem a mente renovada não pode ter devoção. Pode cantar à vontade, orar, ir no monte, jejuar, se consagrar, mas se a mente não for renovada, não tem devoção. É só religião. É fake. É falso. Nós temos o caso da parábola bíblica, até que o Ademir pregou para a gente aqui semana passada, lembra? O fariseu e o publicano. O fariseu é religioso, segue as normas direitinho, mas a devoção dele é falsa. Jesus pergunta, dos dois que foram ao templo, quem voltou para a sua casa justificado? Porque um sabia como fazer, o outro fez da forma como podia, só que a religião não justifica o homem. O que justifica o homem é a devoção. E sem mente renovada, não tem devoção. A mente renovada gera culto.
E o culto genuíno, verdadeiro, conduz o homem para a vontade de Deus. Então agora nós já sabemos, até aqui, que para conhecer a vontade de Deus não precisa abrir portas, nem procurar cigana, esfregar lâmpada, búzio, nada disso. Para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos de uma mente renovada pela palavra, de tal forma que essa mente renovada nos leve a uma vida de devoção. E essa vida de devoção, de adoração, nos conduzirá na direção da vontade de Deus. Então, quem busca a vontade de Deus apenas pelos meios místicos ou pelo esforço, nunca encontrará. Vai bater cabeça por resto da vida. E vai sofrer diante dos testemunhos. Cada vez que alguém vier na frente e disser, fiz isso, fiz aquilo e consegui. Vai sofrer cada vez mais, porque vai se sentir oprimido e derrotado diante do seu próprio fracasso. No reino de Deus, nas Escrituras, no cristianismo, a vontade de Deus é resultado de uma vida de adoração. E essa vida de adoração só pode existir se houver a renovação da mente. Então, a gente não vai falar sobre adoração, que não é o assunto hoje, mas você nunca se tornará um adorador, nós nunca seremos adoradores se não tivermos a palavra de Deus na nossa mente. Serão só palavras jogadas ao vento. A menor diferença se eu estou na igreja, se eu estou no sambódromo, se eu estou numa casa de show dessa qualquer, ouvindo. Não faz. O que gera adoração não é aquilo que eu falo ou canto. O que gera adoração é aquilo que eu penso. E é por isso que o crente precisa ler a Bíblia. Não é porque ele precisa decorar o código religioso, mas é porque a palavra de Deus é suficientemente poderosa para mudar a nossa mente. A Bíblia diz isso. Hebreus capítulo 4, se não me engano, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus é rocha, é martelo que quebra a rocha, que a palavra de Deus é fogo, que a palavra de Deus é água, que a palavra de Deus é vento. Então, se a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo lida, o vento não vai soprar? Se a palavra de Deus está sendo pregada e sendo lida, o fogo não vai acender? Se a palavra de Deus está sendo pregada e está sendo lida, o martelo não vai quebrar? É claro que vai, porque a palavra de Deus é poderosa, amém, irmãos? Então, os crentes, mesmo que eles não sintam nada, eles creem o que a palavra de Deus é capaz de fazer. Então, você quer ter um domingo abençoado? Antes de vir ao culto, durante o dia, durante a semana, lê a Bíblia. Dentro do tempo que você pode. Devocionalmente. Racionalmente. Esta devoção faz com que a vontade de Deus vá se revelando. Então, quando a gente chega no culto, no nosso encontro, na nossa reunião, a nossa mente renovada pela palavra, ela encontra-se com aquilo que Deus deseja. Agora, se não houver Bíblia, é difícil. O que a Bíblia vai nos ensinar é que, já que estamos na direção da vontade de Deus, é que há dois sentidos claros e muito diferentes para a expressão vontade de Deus na Bíblia. O primeiro sentido é decreto, ou o que nós chamamos de vontade soberana de Deus. Como é que eu sei essas coisas? Lendo a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, eu vou começar a achar um monte de coisas sobre a vontade de Deus. A gente faz um debate aqui, né? Que é a igreja contemporânea, né? O que você acha que é a vontade de Deus? Eu acho que é isso, é aquilo. E você, Luiz? O que você acha? Eu acho que é o sol. Eu acho que é a lua. E você? O que você acha, Benasco? Eu acho que a vontade de Deus é a energia. E você? Eu acho que é resultado. A gente começa a conjecturar um monte de coisa. O nome disso é sincretismo. O que a gente tem que fazer?
alguém tem que dar um grito. Quem vai dar esse grito vai ser o seu Roberto. Para! Vamos ver o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia é lida, a gente percebe, poxa vida, não era nada disso que eu achava. Não é nada do que eu achava. Era outra coisa. Se a gente não tiver Bíblia nos textos, no culto, na nossa vida diária, a nossa vida cristã fica perdida e pode virar qualquer coisa. Tanto faz. Você vai sentir a presença de Deus, né? Vendo televisão, no cinema, no Maracanã, qualquer lugar, sinta a presença de Deus. Mas o que a gente lê em Romanos 12? Que o nosso culto ele é sensorial? O nosso culto é o quê? Racional. Então, até o sentir precisa estar vinculado a um entender, a um saber. E é por isso que a Bíblia tantas e tantas vezes fala sobre ensinar, testemunhar, compartilhar, ministrar, pregar. Por quê? Porque é a palavra de Deus que renova a mente. E nos leva, então, para entender. Se nós lemos a palavra, ela vai nos ensinar, e nós vamos entender qual é a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que, basicamente, há duas maneiras de você perceber a vontade de Deus. A primeira delas é a vontade soberana. Deus tem uma vontade que é soberana. Então, vamos ler um texto. Vamos ler Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse texto que eu li se refere ao plano soberano de Deus que vai acontecer nas próximas horas. Na hora que Jesus está orando, ele ora um pouco antes de tudo que vai acontecer depois, na cruz. Então ele ora e fala de algo que já foi soberanamente definido. Vamos ler o texto. Isaías 53, a partir do versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico estava na sua morte, posto que nunca fez justiça, sem dolo algum se achou, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então é uma vontade soberana. Significa o quê? Que aconteça o que acontecer, o que Deus estabeleceu soberanamente vai se realizar. Vamos ler outro texto. Atos, capítulo 4. Verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então, o que a Bíblia vai dizer? Que a morte de Cristo, ela era inevitável. Ela fazia parte da vontade soberana de Deus. Era vontade de Deus que Jesus morresse. Esse foi o seu plano e o seu decreto, e não havia como mudar. Então, nós já sabemos, diante deste exemplo, podia dar vários. Dei este exemplo para você ver. Há outros textos na Bíblia que nos mostram o mesmo conceito. Mas nesse exemplo é suficiente para nos mostrar que dos dois tipos de vontade de Deus que a Bíblia nos mostra, esse, que é a vontade soberana, ela é inevitável. O que Deus determinar soberanamente vai acontecer.
Então, aquela conversa, né, que nós vamos nos juntar, o que nós orarmos aqui vai mudar no céu, o que nós vamos mexer com a mão de Deus, isso, além de ser um pouco de arrogância humana, também, claramente, é desconhecimento da Escritura. O que Deus estabelece soberanamente, quem vai mudar? Daniel, capítulo 4, 34 e 35. Nabucodonosor, quando desperta da sua loucura, ele declara: no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, bendice o Altíssimo, louvei, glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem o possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Então, a própria Bíblia vai dizer que quando Deus estabelece algo no seu santo conselho, na sua soberania, não tem como se alterar. O que isso vai nos ensinar na prática? Vai nos ensinar na prática, primeiro, que Deus não é tão humano assim como às vezes a igreja mostra, né? Ele está no outro patamar, está no outro nível. E isso deve conferir ao homem humildade. Ainda que tenha encarnado, ainda que tenha estado entre nós, ainda que tenha se feito homem como nós somos, ele continua sendo Deus. E isso coloca Deus num outro lugar, numa outra dimensão que a nossa mente não alcança. Como ele diz lá em Jeremias: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Essa humildade a gente tem que ter quando ora, quando canta, e dizer: Senhor, tu és soberano. E há planos que nós não conhecemos. Então nos ajude a humildemente aceitar, a humildemente viver, a humildemente agir quando o teu plano soberano se realiza. E quando é que nós sabemos quando o plano soberano se realiza? Não sabemos. Que está muito além da nossa capacidade. Então, esse tipo de entendimento bíblico é importante porque sai dessa zona de sincretismo religioso, de controle, e coloca o homem no seu devido lugar. O que Nabucodonosor acabou de contar para a gente? Os homens não são nada. Os homens são nada. Eu poderia ler mais uns 40 textos aqui que dizem que o homem é pó, que o homem é barro, que o homem é poeira, que o homem é flor da erva. Que o homem não é nada. Então o homem tem que ficar no seu devido lugar. No nosso culto racional, nós não controlamos, não determinamos, não predizemos, não colocamos Deus na parede. Diante do Deus soberano, nós nos humilhamos. Amém, irmãos? E reconhecemos a sua grandeza. E quando fazemos isso, reconhecemos ao mesmo tempo que ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então ele não pode fazer nada que seja contrário à sua própria natureza. Tudo que Deus faz é bom. Ele usa os melhores métodos, faz as melhores coisas no momento certo, da maneira correta. Aconteça o que acontecer. Se nós nascemos de novo e somos da família de Deus, aconteça o que acontecer, nós sempre seremos abençoados. Amém, irmão? Nenhum homem pode mudar isso. Nem a realidade, nem Satanás, nem o universo, nem as estrelas. O Deus dos cristãos é o Deus soberano. Bendito seja o nome do Senhor. E a sua bondade prevalecerá. E ele governa poderosamente. Então isso já deveria nos dar paz. Esta vontade de Deus nem sempre nos é revelada. E nem sempre pode ser alcançada. E não tem problema. A gente vai ficar em paz com isso. Porque confiamos na bondade de Deus. Mas agora vamos para uma segunda coisa que a Bíblia nos vai ensinar. Que é o preceito de Deus. Existe uma vontade de Deus que é soberana, que é inalcançável, que está na mente de Deus, seja lá o que for isso, né? Que a gente usa essa expressão, a mente de Deus, o coração de Deus, mas na verdade a gente não sabe nem o que está falando, né? É uma analogia que a gente faz para tentar ficar uma coisa compreensível para nós. Então tem uma parte aí da vontade de Deus que a gente não alcança e ponto final. Mas tem uma parte que a gente alcança, ou seja, aquilo que ele nos manda fazer. É tangível, ela é compreensível, ela é alcançável.
ela não tem a ver com aquela coisa da porta, da lâmpada, da bola de cristal, não, ela é tangível, ela passa pelas nossas mãos com muita clareza. E esta é a vontade que precisamos conhecer para viver de forma abençoada e com leveza. Em contrapartida, essa vontade tangível também é aquela que nós podemos falhar em cumprir. Tem uma vontade que a gente não alcança, mas tem uma vontade que a gente alcança e a gente pode falhar em cumprir porque Deus nos manda fazer e a gente não faz. E essa vontade que Deus manda fazer e a gente não faz é aquela que a mente humana resiste em conhecer e viver. Isso é bem interessante, porque quase sempre, quando as pessoas falam sobre a vontade de Deus, eu quero conhecer a vontade de Deus, vamos buscar a vontade de Deus, o cara quase sempre está falando do inalcançável. O inalcançável é inalcançável. Mas ele resiste àquilo que é comum, àquilo que é prático, àquilo que está nas suas mãos. Então, quando essa vontade de Deus é revelada, o homem resiste. Se você pegar a Bíblia e olhar várias histórias diferentes, em épocas diferentes, em livros diferentes, você verá várias circunstâncias, quando Deus diz alguma coisa, dá uma ordem, que o ser humano fala assim, não, isso está errado. Eu quero que você saia daqui, vá ali e fale isso. Não vou fazer não. Não concordo. Enquanto era uma coisa, né, soberana, distante, intangível, inalcançável, o cara queria a vontade de Deus. Quando Deus fala assim, a minha vontade é essa, o cara diz, não, aí não concordo não. Por quê? Porque a criatura, na sua natureza, ela rompeu com o Criador. Então, quando o Criador diz claramente o que ele quer, existe resistência à sua vontade. O que a criatura prefere? Ela prefere regras. Vamos orar tantos dias, jejuar tantos dias, Deus vai nos abençoar. Vamos cantar, não sei o que lá, e a presença de Deus vai vir. Vamos cumprir, nos santificar, não sei o que lá. O cara gosta de regras. Por quê? Porque as regras e o seu cumprimento valorizam o homem. Consegui. Agora eu mereço. Então o ser humano gosta de regras. Também gosta de liturgia. Culto, né? Culto de oração, culto de celebração, culto de ação de graça, culto de casamento, de bodas, boda de papel, boda de diamante, boda de esquelama, coisa de culto. Toda vez que crente se reúne, vira culto, né? Comemorar aniversário, culto, batizado, culto, vamos ver um jogo. Antes de ver o jogo, vamos fazer um culto. Tudo vira culto. O ser humano gosta de liturgia, porque a liturgia confere ao homem uma espécie de esfera sagrada, entendeu? Parece que quando o cara bota o terno, segura o microfone, parece que ele vira meio que vira um arcanjo, flutua. Agora não, agora eu estou fazendo a obra de Deus. Cala a boca, mulher! Agora eu estou fazendo a obra de Deus. Mas que vira uma coisa assim espiritual. Então o cara gosta de culto, também gosta de misticismo. Estou aqui falando com você, de repente eu falo assim, vocês sentiram? Alguém lá atrás levanta a mão. Os caras gostam do misticismo. Gostam dessa coisa subjetiva, né? Interna, particular, sensorial. Por quê? Porque o subjetivo é particular de cada um. Como é que eu vou dizer que você não sentiu? Como é que eu vou dizer que você não viu? Como é que eu vou dizer que você não fez? Né? Também gosta de subjetividade. E aí é que entra a questão da resistência ao ensino, né? Você abre a Bíblia e ensina o que você, mas eu não concordo, porque tem a questão da subjetividade. Eu também quero ter o meu olhar. Eu estou lendo esse texto, é que eu não concordo com o que ele está dizendo. Como você não concorda? Eu concordo, porque eu penso de outra forma. E tem o subjetivo. Semana retrasada nós vimos aí um pastor X qualquer, famosíssimo, de uma igreja Y qualquer, falando sobre o Deus Mãe. Se você confrontar, ele vai dizer que não, foi uma percepção subjetiva que eu tive, subjetivo, pessoal, particular. Então, se é subjetivo, não é necessário de ensino, nem de mestre, nem de teologia. Cumpre-se o último versículo do livro de Juízes. Cada um fazia o que achava que era certo. Aquele homem lá de Juízes, o ser humano, é o mesmo de agora. É o mesmo da queda. É o mesmo de sempre. Mas o que o homem mais gosta mesmo é das relações de poder. Relação de poder. Quem manda, quem vai ser pastor, quem vai ser vice, quem vai ser
bispo, apóstolo supremo, pai apóstolo, mãe apóstola, né, diácono, obreiro, líder de departamento. Mas o cara não é nada, ele vira lá, sei lá, o cara tem vou dar um exemplo, uma experiência que a gente já viveu, né? Tem uma salinha onde guarda o instrumento. Aí o cara tem a chave. Então, ele tem a chave. Meu irmão, nada acontece se ele não liberar a chave. A chave minha. Você vai ter que implorar. Moço, abre essa linha. Agora não. É isso. Relações de poder. Tem um exemplo bíblico que eu gosto de repetir sempre, que é lá do Êxodo. Não tem as pragas do Egito, né? Tem a praga da rã. Você gosta de rã? Rã viva? Tem a praga da rã. A praga tinha rã para tudo quanto é lado. Rã na água, rã na mesa, rã na cabeça de Faraó. Aquele cheiro, né, cara? Aquela coisa. Nego não aguentava mais. Aí o Faraó, com raiva dele, pô, chama Moisés. Aí vem Moisés, com aquele cajado dele. E ele falou, que situação difícil, né? Moisés, seu miserável, não aguento mais. Aí Moisés fala assim, Faraó, você quer que eu ore agora e peça a Deus para retirar as rãs? E Faraó diz, hoje não, amanhã. Cara, relações de poder, tipo assim, você vai orar, mas quando eu quiser. Cara, que loucura, o cara tá humilhado, com rã na boca, com rã na orelha. Não é? Mostra arrogância humana. Então, o homem resiste à vontade de Deus quase sempre porque ele prefere as regras, prefere a liturgia, prefere o misticismo, prefere a subjetividade, prefere as relações de poder. Entretanto, o que a Bíblia vai nos ensinar? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Quem é que vai entrar no reino do céu? Aquele? Quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Para fazer a vontade de Deus, primeiro você precisa de uma mente renovada. Esta mente renovada conduz o homem à devoção. E só aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, por que é em espírito e em verdade? Porque é um novo nascimento aliado à verdade da palavra é que faz com que o homem seja adorador. Esse consegue acessar a vontade de Deus. O resto, que até me chama de Senhor, Senhor, nos cultos, nas reuniões, tal, esse aí não herdará o reino do céu. Então a Bíblia está nos dizendo o quê? Que a vontade soberana, que eu falei antes, ela vai acontecer crendo ou não crendo. Crendo ou não crendo em Deus, o que Deus estabeleceu vai acontecer. Mas a vontade, que nós chamamos de preceito, que é o que Deus quer que a gente faça, nós podemos falhar. Então, olha que afirmação louca que eu vou fazer agora. Isso significa que nem sempre a vontade de Deus acontece. A vontade soberana de Deus sempre acontece. Mas aquilo que ele ensina e que ele gostaria que nós fizéssemos, nem sempre acontece. Por nossa causa. Então, vamos levar este. Antes que você jogue uma maldição sobre mim. Antes que você diga que heresia absurda. Vamos ler Romanos 12, que a gente estava lendo, vamos ler o versículo 10. Por exemplo. Né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, amai-vos, isso é uma ordem, certo? Não é um mandamento? O cara quer acessar o céu, né? Quer acessar as estrelas, né? Quer acessar o cosmos. Mas se eu não consigo amar o meu irmão cordialmente, eu acabei de falhar em cumprir a vontade de Deus. Ou seja, quando eu tratei a Alissa mal, fui indelicado com o marido dela, fui desrespeitoso, a vontade de Deus para minha vida não se cumpriu. Deu para entender? É bem simples, né? A turma quer o glorioso, quer o espetacular, quer o espiritual, quer o místico.
Mas nós não estamos nesse patamar. Esse patamar do místico, do sobrenatural, faz parte do campo soberano de Deus. Ele nunca exigiu isso de nós. Ele pede para a gente coisas mais simples. Vamos ver coisas mais simples do que essa. Ah, não, agora eu não quero ver, eu estou até com medo. Vai ver, agora você vai ver o miserável. Mateus 19. Mateus 19. Eu pensei que fosse uma coisa mais não, uma coisa mais simples, tranquilo. Mateus 19, 19. Mateus 19, 19. Honra teu pai e tua mãe, então. Se eu consigo, por exemplo, respeitar o pai de todo mundo, a mãe de todo mundo, né? Porque a grama do vizinho é mais verde, né? Assim que a gente fala, mas não consigo respeitar o meu pai e minha mãe, cara. Eu posso ser apóstolo de uma grande denominação na terra, mas eu falei em cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim é a vida, que era honrar meu pai e minha mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Toma! Não se cumpriu. Vamos ver outro texto? Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não aumentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Então a gente não pode mentir, né? A gente pode até discutir o conceito de mentira, o que realmente significa mentira, tal. Mas na prática, essa mentira aqui tem a ver com enganar, né? Enganar o outro. Não pode. Se eu minto, se eu engano, eu falei em cumprir a vontade de Deus. Então de que adianta, né? Os meus cultos, as minhas canções, os meus louvores, a minha adoração, as campanhas de oração, se eu falho em cumprir as coisas mais simples da vontade de Deus? Tito, um livro que você nem sabia que existia. Meu Deus, que livro é esse? Tem esse livro na Bíblia? Tem, Tito, capítulo 3, versículo 2. Não difamem a ninguém. Opa! Fofoca não pode. Nem calúnia. Viu? Quantas vezes na igreja as pessoas são caluniadas, né, difamadas, dissecadas, humilhadas, destruídas. Não pode difamar. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos. Tenham cortesia para com todos. Dei alguns exemplos para os irmãos, poderia ler outro. Vamos ler outro aqui, que esse aqui é bom também. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está ele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai. Essa semana eu estava vendo outro vídeo do Instagram, eu sigo essa galera toda, eu quero dizer, né? Quanto mais louco, mais eu sigo, né? Estava seguindo um pastor famoso aí que estava mostrando ele se arrumando, ele se arrumou, para um carro importado, aí entra no carro, para dar aquela coisa de ser só abençoado, né? Mas a Bíblia diz, não haveis o mundo, porque esse conceito de bênção não é o conceito bíblico, é o conceito do mundo. Não é assim? O que o inimigo disse a Jesus na tentação do deserto? Tudo isto te darei, se prostrado me adorar, porque tudo isso me foi dado. E Jesus fala, não, só o Senhor teu Deus adorarás. Então, não combina a fé cristã com o desejo da carne, da natureza humana, o desejo dos olhos. Eu prefiro concupiscência, acho mais bonito, mas eu falei desejo, que é mais fácil de entender. Acho que fica mais espiritual, né? A concupiscência da carne, e a soberba da vida. Tudo isso vem do mundo e não vem de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Como você pode ver, ninguém precisa orar horas, se consagrar, jejuar, para conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus já está revelada. Ela é mais simples do que a gente imagina. A vontade soberana,
é inalcançável. Ele só vai nos contar se ele quiser. Eu não posso perguntar para Deus os seus planos soberanos. Claro que pode. Claro que pode. Já sabendo que tudo aquilo que ele estabelece soberanamente lhe pertence e não nos pertence. Então, ele só nos contará se assim desejar. Entretanto, ele nos entregou, nos confiou uma vontade clara. Então, eu não preciso ser mega espiritual, frequentar um monte de cultos, dar oferta para tudo, ser obreiro. Não. Se eu cumprir o que a Bíblia diz, honrar o meu pai e a minha mãe, amar os meus irmãos cordialmente, não mentir, e mais um monte, tem 350 mil textos falando sobre coisas que Deus espera que a gente faça. Coisas simples. Coisas do dia a dia, do cotidiano. Um versículo que eu gosto, lá de Provérbios, né? O justo zela pela vida dos seus animais. Esse é um versículo bíblico. Então, há claramente uma pegada sustentável, tá vendo? Ecológica na escritura, de se você cuida do seu pet e não transforma ele num ídolo, nem seu dono, né, mas cuida dele carinhosamente e tal, com dignidade, você cumpre a vontade de Deus. Quando você ama, poderia citar que vários dos mandamentos recíprocos, né, amai uns aos outros, sustentai uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros. Todos esses mandamentos e essas indicações são metas e planos claros de Deus revelados por nós. Então você não precisa ser mega espiritual para viver na vontade de Deus. Basta cumprir aquilo que Deus nos sugere naturalmente, diariamente, e assim nós seremos abençoados. E também nos livraremos desse peso. Nossa, como eu saberei o que Deus pensa sobre mim no futuro? Não saberá, a não ser que Ele queira compartilhar com você. Tirando isso, também é importante saber que não é preciso saber, porque não somos crentes do passado, nem do futuro. Somos cristãos do presente. E foi para este tempo que Deus nos levantou. Amém, irmão? E é neste tempo que Ele espera que leamos a sua palavra e cumpramos o que ela diz minimamente. E aí é que entra a questão do arrependimento, porque muitas vezes os cristãos acham que o arrependimento tem a ver com a vida pregressa, aí domingo que vem tem ceia, aí fala da cruz, aí fala do carro, fala do sacrifício, aí o cara chora, porque era isso, porque a nossa vida pregressa ficou para trás. O nosso arrependimento agora ele é diário e necessário, porque, obviamente, muitos desses mandamentos nós falhamos em cumprir. Por que falhamos? Porque somos humanos. Então, às vezes eu falo a verdade, às vezes eu minto. Às vezes eu minto sem querer, porque eu estou acostumado a mentir. Às vezes eu minto descaradamente. E como o meu culto é racional, a minha mente renovada será lembrada pelo Espírito Santo que aquela atitude que eu tive naquele dia, naquela semana, naquele momento, está distante do que Deus estabelece. Então, o meu arrependimento vem nesse sentido. Entretanto, o que a Bíblia também vai nos dizer? Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. Amém, irmão? Porque temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele sabe o que é sofrer. Então não tem vergonha nenhuma, desde que haja clareza na nossa mente. Então não é um arrependimento sobre a nossa vida pregressa, sobre o que vivemos no passado. Eu quero voltar ao primeiro amor, quero me batizar de novo, quero me... Não, meu irmão, minha irmã. Se Cristo entrou em nós, se o Espírito Santo foi derramado, se nós nascemos de novo, tudo que Deus deveria fazer, queria fazer e podia fazer, Ele fez, e a ação de Deus na nossa vida, ela é irrevogável, ela está estabelecida em nós e nada pode nos arrancar das mãos do Senhor. Entretanto, nós continuamos aqui. E às vezes acertamos, e às vezes falhamos. E ao falhar, o Espírito Santo nos lembrará que não foi bom, e nós vamos então confessar. A própria Bíblia vai dizer, confessar as vossas culpas uns aos outros para que sareis. É confessar nesse sentido. Poxa, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, mas
Às vezes eu passo meses sem falar com ele. Isso é uma desonra. Confissões diárias, normais, que trazem clareza à nossa mente e ao nosso coração. Para a gente terminar, pergunta. Quando as pessoas oram pela vontade de Deus, ou quando clamam por algo, elas realmente sabem o que significa isso? Claro que não. Normalmente, quase nunca ou nunca pedimos pela vontade de Deus. Afinal, o que foi decretado vai acontecer. E o que Deus deseja já está na sua palavra. Então, quase sempre, quando as pessoas oram pedindo a vontade de Deus, elas não sabem o que estão dizendo. Elas ainda não entenderam, porque falta o conhecimento da Escritura. Portanto, precisamos agora falar sobre a oração e a vontade de Deus. Certo? Mas esse assunto é para outro dia.